Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindas e bem-vindos. Glórias a Deus, né? Nós podemos estar aqui. Mais um dia, papai preparou para nós, mais uma manhã, mais uma semana. E que bênção, né? Termos a oportunidade de estarmos reunidos e reunidas para glorificar, honrar o nome do Senhor. E é com esse coração grato, com esse coração cheio de amor a Ele, que nós damos início a mais um devocional. Hoje são 3/10/2022, tá? E vamos dar início ao devocional. Gostaria de chamar a pastora Josiane para fazer a oração inicial pelo devocional e pela vida da pastora Mônica, que vai ministrar a palavra hoje. Amém, pastora Josiane? Seja bem-vinda. Amém. Bom dia, graça e paz. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Jesus amado. Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade concedida, Senhor, a qual o Senhor nos concede no dia de hoje. Pai, somos gratos a Ti, Senhor Jesus amado, pela noite a qual nós passamos. Pai querido, Pai amado, que neste dia, Senhor, a Tua palavra, meu Pai, possa renovar em nós, Senhor Jesus amado, na esperança de um novo dia. Ah, Pai querido, Pai amado, renovando as nossas forças diante da Tua presença, Pai. Senhor, seja conosco, meu Senhor, que a Tua palavra, Senhor Jesus amado, venha, Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, entrar em nossos corações, nos fortalecendo, Senhor. Pois bem sabemos, ó Pai querido, que a Tua presença, Senhor, como assim o Senhor disse, a Tua graça nos basta. Pai, seja conosco, seja com a Tua filha, Senhor, pastora Mônica, a qual trará a Tua palavra, que eu cremos que o Senhor já deu a Tua palavra revelada a ela para nós, meu Pai. Fale conosco, Senhor, de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, no dia de hoje. Usa, Pai, poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Assim já te agradecemos nesta manhã. Amém. Amém, pastora Mônica, seja bem-vinda. Deixe Deus lhe usar. Amém, pastora Josiane, obrigada. Amém, meu povo, bom dia. Paz de Jesus a todos. Amém. Final de semana de muita guerra espiritual, estamos aqui. E nós, com essa palavra, eu quero trazer que nós precisamos realmente exercer a nossa fé. Né? Então, a palavra de hoje está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Pode colocar como título, pastora Amália, Eu Creio. Segundo livro de Crônicas 20. Queridos, a gente vê aqui que capítulo 18, 19, vem falando do que aconteceu com Jeosafá, o rei Jeosafá. Ele fez uma aliança indevida, né, com o rei Acabe, desagradou muito a Deus, mas Deus foi misericordioso com ele, livrando Jeosafá, né, da guerra. Aqui diz que o Senhor ajudou e desviou os inimigos do servo dele, né? Então, no 19, diz que ele voltou em paz para Jerusalém, né? E o Senhor também usou Jeú para fazer uma advertência a ele, né? Mas aí o Senhor, Deus realmente se agradou de algumas atitudes do rei, né? E ele fez com que o povo se voltasse para Deus. Ele estabeleceu juízes, levitas, ele foi dando ordens e o povo foi seguindo, né? Ele mandou, olha, façam tudo no temor ao Senhor, com fidelidade, com coração íntegro. Ele foi movendo o coração do povo, convertendo o coração do povo ao coração dele, para que o povo se convertesse a Deus, né? Então, ele fez com que as pessoas, os juízes agissem com justiça, né? Então, isso foi movendo o coração do povo, né? E ele ainda diz assim, esforçai-vos, pois, fazei, pois o Senhor será com os bons. E depois disso, Moabe, dos filhos de Amon, se levantou contra eles para pelejar, né? E vieram muitos contra ele, uma grande multidão, né? Então, Josafá
temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e ele apregou um jejum em todo o Judá. Nossa nação, nós precisamos realmente nos juntar. Quando nós colocamos a bandeira no púlpito e fomos criticados, as pessoas aqui dizem que não sabiam que as igrejas do Brasil estavam sendo conclamadas, convidadas a pregoar um jejum em prol da nação, né? Mas isso acontece todo mês de setembro, gente. Todo mês de setembro as igrejas passam o mês todo orando e jejuando pela nação, né? Então aqui parece que essa notícia não chegou até aqui onde eu estou. E aí fomos criticados por isso. Quando o povo... feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas Deus só vai ser o Deus da nação se a nação convidar a Deus. Dê liberdade para Deus agir. Né? Nós é que temos que nos mover. Né? A igreja é que tem que se dobrar, pedir perdão pelos pecados da nação, né? Porque a nação não vai pedir perdão pelos seus pecados. Nós é que temos que clamar, nós é que temos que pedir ao Senhor que intervenha, que o Senhor tome a frente, que Ele sabe... E nós, vem Jesus e toma o teu lugar no trono do nosso coração. Mas para Ele tomar o lugar dele de rei, nós é que vamos ter que dar essa liberdade aí. Glória a Deus por isso. Então, Judá se juntou, olha, para pedir socorro ao Senhor. E também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Né? E o Josafá se colocou no meio da congregação e falou com o povo. Né? Senhor Deus de nossos pais. Aí ele começou a trazer, é como se ele estivesse lembrando a Deus quem Deus é, o que Deus fez e o que Deus pode fazer. Então ele começou a exaltar a Deus diante do povo. Né? E no 9 ele diz, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Deus, ele é fiel à palavra dele, ao nome dele. Então, quando o povo clama em nome dele, sobre o que ele é, louvando, reconhecendo seus feitos, ele ouve o povo. A gente vê que aqui o povo estava com o coração totalmente alinhado com o rei. O desejo do povo era o mesmo. Era ser livre por Deus, é ter a presença de Deus. Não apareceu nenhum para dizer assim, eu sou contra isso, vamos resolver na força do nosso braço. Não, todo o povo estava com o rei. Né? E aí agora os filhos de Amon estavam descendo as montanhas para perseguir Israel. Né? Eis que nos dão o pago, vindo para nos lançar fora da tua herança, que o Senhor nos fez herdar. Né? Nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão, glória, nossos olhos estão postos em ti. Senhor, eu não sei o que fazer. Pai, eu estou numa situação tão difícil. Me ajuda, me ilumina. Eu vou olhar para o alto, Senhor. Meu socorro vem do alto, meu socorro vem de ti. Então, é isso que nós temos que fazer, é o que a palavra está nos ensinando. Eu não sei o que fazer, meu Deus. Eu não tenho solução para esse problema. Mas os meus olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor. As crianças, mulheres e seus filhos. Todo mundo. Toda a família se reunirá para adorar o Senhor. A nossa família. Senhor, nós estamos em família te buscando. Nós estamos como igreja te buscando. Nós estamos como nação te buscando, Senhor. Nós precisamos de ti. E o Espírito do Senhor veio no meio da congregação e achou um ali com o coração para usar. E ele usou. Ele usou. Aqui está falando Jaziel, filho de Zacarias. E o Senhor começou a falar, não temas, não vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E eu trago agora para o que nós estamos passando, agora é o momento da igreja se dobrar mesmo, os cristãos se dobrarem. Senhor, a peleja é tua, aí a decisão é tua, e a decisão está nas nossas mãos, no nosso voto, Senhor. Nos instrui, nos ensina, em nome de Jesus. E o Senhor diz, nessa batalha não tereis que pelejar muitas batalhas,
nós vamos ficar simplesmente como espectadores, vendo Deus agir. E outras batalhas o Senhor vai falar, vai, marche, haja, peleja. Aí nós vamos ter o discernimento do Senhor. O Senhor vai falar, deixa que eu faço. Porque quando a gente vai agir na frente de Deus, eu vou dar uma ajudinha para o Senhor, porque esse negócio está muito, né, terreno, então eu vou ajudar Deus e a gente se quebra a cara. A gente se dá mal. Nas nossas batalhas, quando Deus manda, descansa, quem te prometeu garante. Aí você fala, mas eu vou lá tirar a satisfação da vizinha, eu vou lá quebrar tudo, porque eu sou crente, convertida, mas a minha mão ainda não foi. Minha mão está em processo de conversão, né? E o Senhor fala, parai tudo, aquietai-vos, e saber que eu sou Deus. Eu irei pelejar por ti. Né? Então, nessa batalha não tereis que pelejar. Glória a Deus por isso. Né? E aí eles clamaram com voz muito alta, e você clamou, eles louvaram ao Senhor Deus de Israel, e se levantaram cedo, e foram para o deserto. E o rei disse, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. E crede nos seus profetas, e prosperareis. Deus tinha acabado de usar Jaziel. E aí o rei diz, ó, crê no que o profeta do Senhor falou. E nós vamos prosperar. A prosperidade daquele momento era a vitória. Era a vitória sobre os amonitas, sobre os filhos de Moabe. Né? E, irmã, se ali atrás Josafá não tivesse promovido aquela reforma espiritual, o povo não estaria com fé. Eles precisavam desse processo que começou atrás da reforma, de tirar os altares, aquelas coisas todas, e se voltarem para Deus, para que na hora que o rei falou, crê em Deus, crê nos profetas, vocês vão prosperar. Né? Ele levou o povo a ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Ele enviou sacerdotes por todo o reino, né? Para que falassem da verdade de Deus. Né? E usando seus profetas, usando seus servos. E agora que eles estavam numa grande crise, eles precisavam de um reavivamento da sua fé. E o rei, ele insuflou isso no seu povo. Né? Não temais, não vos assusteis, essa peleja é do nosso Deus, aleluia, por isso. Né? E essa mensagem trouxe ânimo no coração dos fiéis, trouxe ânimo ao coração do povo. E o resultado? A derrota. Né? Aqui diz assim, no 21, aconselhou o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, né? Saindo diante dos armados. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada. E foi humilhante a derrota desse povo. Glória a Deus por isso. Né? E crer em Deus, em seus profetas, hoje é oportuno para nós. Né? Nós estamos vivendo numa sociedade cética, sabe que o amor congelando nos corações, as pessoas se corrompendo, se afastando das escrituras, né? E sem fé é impossível. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas quem não tem fé duvida até da existência de Deus. Quantas vezes a gente também fala, meu Deus, tu não estás vendo? Tu não está ouvindo? Tu não está prestando atenção no que está acontecendo? Cadê o Senhor? Está mudo? Está ocupado? Não está vendo? Será que Deus realmente existe? Muitas vezes Satanás tenta colocar essa dúvida no nosso coração. Né? Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé também é até difícil acreditar. Nós precisamos, então, ter realmente a nossa fé. Né? Firmada na rocha. Né? Não quero duvidar de Deus nunca. Sabe, as profecias, tem mais de 30 anos que eu estou esperando uma promessa. Meu Deus, Deus ele não vacila, ele não é homem para mentir, ele é fiel. Né? É como se eu estivesse pisando numa areia, aquela areia movediça, da dúvida. Nós vamos nos lembrar todos os dias que ele é fiel para cumprir. E nós vamos avançar na nossa fé. Né? Esse é o único caminho que vai me conduzir a Deus, a minha fé. E crer em Deus, crer no Senhor Jesus. Crer que ele não vacila, que ele nunca vai me abandonar. E depois disso, o reino de Josafá ficou quieto. Deus deu repouso. E nesse repouso, eles o povo começaram a trabalhar. Né? Tiraram todos os altos. Por quê?
O versículo 33 diz: contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda. Meu Deus do céu, irmãos, depois de tudo que Deus fez, Deus está fazendo tanta coisa pela nossa nação. Deus tem promessas lindas para o Brasil. E muitos ainda estão com o coração duvidoso, com o coração dividido. Eles ainda não estão se colocando na posição de tudo que Deus tem feito. Né? Mas Deus tem dado prazo, gente. Deus tem dado tempo para que o povo se arrependa. Asa foi um rei que andou no caminho do seu pai e não se desviou, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então, que nós possamos ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos sobrinhos, ensinar as crianças da nossa igreja, ensinar os irmãos novos na fé, a ter fé. Tenha fé, meu irmão. Sim, meu irmão, mas como é que tem fé? Eu vou te ensinar. Porque a gente dizer para alguém tenha fé é uma coisa, mas você ensinar, através até do seu exemplo, o que é uma vida de fé é outra coisa. Então, que a gente possa todos os dias aprender um pouquinho. Essa porção diária que Deus nos dá tá aumentando a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós exercemos a nossa fé quando a gente ouve, aprende e coloca em prática. São as obras pela fé, com a fé. É eu aprender que se eu der uma ordem a algo, isso vai acontecer. E eu chegar lá e dar essa ordem e ver acontecendo. Então, eu agradeço a oportunidade, que nós possamos ter aprendido bastante. A Bíblia fala Josafá ou Jeosafá, né? Então, que o Senhor possa ter falado aos nossos corações sobre a fé. Eu creio, sim, meu Deus, eu creio em ti e eu creio nos teus profetas. Por isso que eu botei, eu creio, como tema da palavra de hoje. Assim como Deus deu livramento ao povo através da fé, daquilo que foi ensinado pelo seu rei, Josafá, contra os filhos de Moabe, nós vamos ter fé também para vencer os filhos de Belial que têm se levantado para tentar destruir a nossa nação, tentar destruir a nossa família, a nossa igreja, em nome de Jesus, e eu agradeço a rica oportunidade. Amém? Amém, pastora Mônica, que palavra, né? Eu também creio e percebo na palavra que os passos de Jesus estão muito próximos, cada dia mais próximo, né? E a igreja, muitas das vezes, os irmãos, né, o templo, né, a igreja somos nós. Estamos brincando de ser cristão e Satanás não brinca de ser Satanás. A gente tem que limpar o nosso ego, a gente tem que limpar o nosso eu, a gente tem que fazer de nós realmente filhos de Deus. Mas não está acontecendo isso, né? A gente está vendo pessoas que se dizem render ao Senhor e estão esquecendo realmente de servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é só servir na igreja, ter um cargo na igreja. Servir ao Senhor é entregar de fato de direito seu coração, né? Para ser merecedor. De dizer, eu sou um filho de fato do Senhor. Sabe? Não precisa ser filho pródigo, não. A gente não tem mais condições de ser filho pródigo. Nós temos que ser realmente filhos. Aquele filho que não cobra nada, aquele filho que é filho, que entende que ele é o pai, e que ele está no controle, e que ele cuida, e que ele faz. E que ele ainda disse que vai vir como um ladrão, sem avisar o dia, a hora e nem o momento. Mas nós temos, sim, né, na palavra, algumas sugestões dessa proximidade. E nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo. E isso, às vezes, dói, né? Quando a gente não vê os nossos familiares ainda no caminho do Senhor. Isso ainda nos dói quando a gente quer recrutar alguém para ir conosco. Mas Deus está no controle e Ele sabe de todas as coisas, como eu falei anteriormente. Vamos ouvir a pastora Josiane, ela vai louvar. Pastora Samira, se a senhora puder falar, acho que a tela saiu, não, está aqui, ó. Se a senhora puder falar depois, a pastora Josiane pode falar e cantar um louvor aí para nós. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Hoje eu acordei
já com enxurradas de vídeos que me enviaram, e é de fato, o diabo não está brincando de ser diabo não, igreja. Tem um satanista que eu não coloquei no grupo e nem vou pôr, porque ele é muito desbocado. E ele mesmo relatou que ele se manteve calado porque eles não estavam brincando, eles estavam buscando a Satanás, né, para que viesse a derrota, né, mas e outros vídeos, né, que me mandaram. E o problema disso não é isso, não. O problema é que a gente vê muitos que se dizem cristãos indo na mesma linha de pensamento. Aí eu falei com o Senhor, eu estava falando com o Senhor, hoje eu estou com um pouco de dor de cabeça, sabe, aquele corpo pesado, mas eu falei assim, Senhor, eu estou com o sentimento de quando eu estou sentindo o que Moisés sentiu. Quando é o sentimento, gente, é assim, eu estou com esse sentimento que Moisés sentiu, que quando o povo saiu para guerrear e eles foram derrotados, que tiveram que sair, né, correndo, fugido, porque eles sentiram vergonha. Mas ali, né, Moisés, o povo rasgou-se as vestes, né, diante do Senhor ali, foi buscar. E havia um pecado no meio do povo dele. E eu falei com o Senhor, eu falei assim, Senhor, que isso nos sirva de lição, Senhor. Porque se há um pecado entre no meio do teu povo, que o Senhor nos mostre, para que realmente venha o arrependimento. O povo, gente, está brincando muito. Se levanta um grupo, vamos fazer um relógio de oração. Aí chega um, falha naquele relógio, chega outro. Gente, cadê o compromisso? Realmente tem um vídeo, que esse eu posso até colocar, que fala assim, tem um rapaz, um homem, colocando assim, mostrando, olha aí, uma calçada inteira de pessoas, né, dos macumbeiros ali fazendo as suas oferendas no meio da rua, de madrugada. E o rapaz falando assim, acorda, povo, desperta. Enquanto vocês estão dormindo, olha aí, ó, o povo das trevas, e bem diz a palavra, né, que os das trevas são mais prudentes do que da luz. Então, o Senhor está nos dando, né, chamando a atenção, vamos despertar, porque o Senhor está nos chamando para poder vidas serem salvas, ganhar vidas para o reino do Senhor. Amém? Eu vou estar louvando, né, para dar tempo para que outras pessoas possam estar tendo essa oportunidade também de falar. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Em Deus eu posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a benção, verei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus.
Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Em Deus eu posso confiar, em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar, lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos, olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção, verei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei para ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim, a mim. Olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Amém. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Lindo, gente. Obrigada, pastora. Que louvor lindo. Falar para vocês que ontem eu chorei. Ontem, orando, eu chorei muito. Porque eu sou uma pessoa que não assisto televisão aberta. Eu não assisto televisão. Eu assisto um filme que volte para Deus, mas eu pesquiso muito a situação real do nosso Brasil, de cada momento. E falar para vocês me arrepia de ver quando a gente estava 4 anos atrás em uma situação onde muitos órgãos, muitas empresas privadas iam fechar e milhões de pessoas iam ficar desempregadas. E hoje esses órgãos estão dando recursos para o nosso Brasil. E essas pessoas continuam com seus empregos. É só vocês verem os Correios, é só vocês verem as Caixa Econômica Federal. E tantos outros, que é mais de 20 órgãos que iam ser privatizados. Estão dando recursos para o nosso Brasil. E o povo não olha notícia, o povo olha canal aberto que vende notícia falsa. E isso me doeu muito, porque se a mudança do Brasil acontecer agora, nós vamos voltar a estaca zero e vai acontecer tudo de novo, e muitas pessoas ficarão mais desempregadas. Só que essas pessoas que não veem isso, elas estão olhando para o umbigo delas. As pessoas que não estão olhando isso, elas estão esquecendo que tem um amigo, que tem um parente lá nesses órgãos, e que estudaram muito para estar lá. Enquanto nós agirmos como pessoas irresponsáveis pela vida das outras pessoas, pensando só no nosso umbigo, dentro da nossa casa, não olhando para Deus, a gente vai sofrer umas consequências como estão sofrendo os outros países. Isso é muito sério. Então, parem de ver canal aberto, você cristão,
Você que tem um celular na internet, vai pesquisar o que realmente está acontecendo com o nosso Brasil. Não é um político que vai fazer a diferença na sua vida, é o que está acontecendo no nosso Brasil. Eu amo o meu país, e ver o meu país na situação dos outros países, lá vai sofrer todos nós. Se você acha que você está passando fome, você não conhece a realidade do país lá de fora que estão passando fome. Países ricos que estão passando fome por pessoas irresponsáveis que só pensam pelo seu valor financeiro de familiar e seus amigos que é colocado lá. Então, é sério. Meu pai, em 2001, antes de morrer, ele disse uma coisa para mim: filha, está aqui todos os estatutos de todos os políticos, de todos os partidos, mas esse partido aqui não vote. E vai acontecer isso, órgão. Meu pai lia revista, meu pai lia jornal, meu pai lia tudo, até o Tidó. Morreu, se concretizou tudo durante 10 anos. Eu não entendia, eu vou entender agora, 4 anos, tudo o que aconteceu e o que pode acontecer hoje. Eu sei para vocês, se vocês me perguntassem fora daqui, o que pode acontecer daqui, a partir de janeiro de 2023, eu respondo para vocês, porque eu parei de assistir canal aberto. Eu leio a Bíblia, que está lá no meu manual, eu assisto um vídeo, um filme, que seja uma coisa que me traga como melhoria cristã. Minha bandeira é de Deus. A minha bandeira não é só olhar meu umbigo, a minha bandeira é olhar em uma nação. Uma nação. Então, que a gente possa, a partir de hoje, pelo menos ter a responsabilidade de ler a Bíblia, parar de ver novela, parar de ver Big Brother, parar de ver Fazenda, porque é isso que dá dinheiro para eles. Nós vamos para o buraco se a gente ficar preso nisso. Amém? Desculpa, porque está doendo ainda ver muitos cristãos acreditando em coisas falsas. E é isso que a gente está vivendo ultimamente no país. É isso que a gente está vivendo dentro da nossa igreja. As pessoas estão deixando de ler a palavra e acreditar no que está sendo falado. Apóstola Samira, me desculpa, minhas autoridades aqui, que são meus pastores, são minha apóstola, meus presbíteros, meus missionários, mas eu não podia deixar. O Espírito Santo tocou e eu tinha que falar. Bom dia. Tá me ouvindo bem? É difícil, né? É muito difícil. Nós vemos que desde o princípio as escolhas do povo sempre foi errada. Sempre foi errado. Escolheram Barrabás do que Jesus. Preferiram Barrabás do que Jesus. E o negócio continua da mesma forma. O povo, infelizmente, a grande massa ainda continua com aquela mentalidade pequena, né? De antigamente. Viviam com Jesus, viram ele fazer milagres, viram ele ressuscitar mortos, viram ele curar leproso, viram Jesus fazer todos os milagres que ele fez, e mesmo assim preferiram Barrabás, o ladrão. É difícil a gente ver isso, mas é aquilo que a pastora Josiane falou, né? O mais difícil não é a gente ver a massa ter essa escolha. O mais difícil é a gente ver cristão tendo essa escolha. O mais difícil é a gente ver pastores induzindo as suas igrejas a escolher uma pessoa que é a favor do aborto. A escolher uma pessoa que é a favor da idealização de gênero. A escolher uma pessoa que é a favor da legalidade da droga. E aí eles vêm para a igreja pedir oração pelos filhos. Vêm para a igreja para orar. Você está entendendo, pastora Josiane? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, ver a pessoa pedir, ora pelo meu filho para ele sair das drogas e vota para alguém que legaliza isso. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, olha pelo meu filho que está no homossexualismo, mas vota numa pessoa que está lutando pela idealização de gênero. Aonde uma criança de 9 anos, porque está no Estatuto da Lei, uma criança de 9 anos pode chegar na mãe, um menino pode chegar na mãe e falar, eu quero colocar silicone, porque a partir de agora eu sou menina, e a mãe não tem autoridade sobre esse filho.
Então, o povo vota descompensadamente. O que acontece? O povo está numa guerra civil e eles trouxeram essa guerra para si, não sabe nem por que estão guerreando. Eu tenho uma amiga, que ela chegou aqui na minha casa, e ela falou assim, a gente estava conversando sobre isso, e ela falou para mim assim, eu voto no Lula, eu sou petista, e tal, e já começou a fazer, né? Aí eu falei para ela, por que você vota no Lula? Ela falou, porque na época do Lula eu comia carne, na época do Lula eu fazia meu churrasco, na época... Indo pela massa, indo pelos comentários, indo... Não, eu falei para ela, eu falei, deixa eu te falar, você tem uma filha de 5 anos. Hoje a sua filha tem 5 anos, daqui 4 anos ela vira e fala, quero virar um menino. E eu quero fazer uma cirurgia. Porque o grande problema de falar que quero ser, a mãe vai falando. O problema é ir até o hospital e fazer uma cirurgia e ela ter liberdade, ter respaldo na lei para isso. Então, as pessoas não estão pensando. A pastora Mônica leu, né, sobre o reinado, aleluia, aqui de 2 Crônicas 20. Mas a Bíblia diz aqui no último versículo, olha o que eu acho interessante aqui. Foi 20, né? 2 Crônicas 20 que ela leu, não foi? Louvado é o nome do Senhor. Mas no 22... Foi. No 22, no último versículo do 22, diz assim, ó. É o versículo 9, ó. Depois buscou a Cássia, porque tinha escondido em Samaria. Quer dizer, o servo de Deus estava escondido numa cidade, porque o povo estava corrompido, o reinado estava corrompido, as coisas estavam bagunçadas, e o servo de Deus, que adorava o Senhor verdadeiramente, se escondeu. Então, ele estava escondido em Samaria. E aí o povo, aí continua, eles os alcançaram e trouxeram perante Jeú, diante do qual o mataram. Sepultaram porque disseram, filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acácia ninguém que tivesse força para o reino. Quer dizer, já não tinha mais ninguém que tivesse força para lutar pelo reino. Não tinha mais ninguém que tivesse força para lutar. Então, sabe o que acontece? O povo cristão, eles não querem lutar pelas causas. Eles acham assim, infelizmente, o evangelho aquilo está se cumprindo, né? O amor de muitos estão se esfriando, e as pessoas estão ouvindo falsos profetas e estão dando ouvido, porque elas estão pensando em si próprias, é aquilo que a Mari acabou de falar. Elas não estão pensando numa nação, elas não estão pensando num todo, elas não estão pensando no país que elas vão deixar para os netos, para os filhos, sabe, para os bisnetos. Elas não estão pensando nisso. Elas estão pensando no agora. Eu quero agora eu quero o preço da gasolina baixa, agora eu quero comer carne, agora. Só que para ele poder te dar carne, te dar a gasolina baixa, ele está corrompendo todo um povo atrás. Ele está pagando propina, ele está dando e as pessoas não acordam. Então a gente precisa, irmãos, nos levantar como cristão. E é inadmissível. Eu estava aqui falando com Deus, eu estava ouvindo a palavra, vendo a pastora Josiane falar, e eu estava aqui já, eu estava aqui quase ligando meu microfone e atropelando todo mundo para falar. As pessoas, elas são contra o aborto e vai votar em quem apoia o aborto. Elas estão orando pela vida, pedindo para Deus da vida, mas tá votando em um homem que está colocando uma lei, está lutando. E a bancada dele luta para que o aborto venha a ser legalizado. Sabe o que vai acontecer? Eu moro num bairro eu moro numa comunidade, eu moro num bairro pobre, num povo pobre. Sabe, 2 ruas para baixo da minha casa tem funk na rua. E é mais de 5.000 jovens dançando funk, usando droga, se prostituindo a noite inteira. Eu não sei se no caso de vocês tem isso, mas aonde eu moro em São Paulo, esses baile funk acontecem. Esses baile funk acontecem. E eu vejo isso. Eu não estou falando o que eu estou ouvindo na televisão, não. É a minha realidade. E é onde a gente vê meninas de 10, 15, 16 anos, grávidas. E muitas das vezes não sabe nem quem é o pai. Tem meninas aqui que vinha na igreja que fez 4 testes de DNA porque ela não sabia quem era o pai. Aí veio aqui na minha igreja. Entendeu? E quando você vota num cara que apoia o aborto, sabe o que a gente está fazendo? Falando para essas meninas, vai lá. Qualquer coisa, vai no hospital, pede para tirar e tá tudo bem.
Então, as pessoas não estão vendo. Ela, não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Então, voltando para a Bíblia vai nos dizer que houve um tempo que Deus ficou 400 anos sem falar com a nação. Ele ficou 400 anos sem falar com a criatura dele, com aquilo que ele criou. A Bíblia diz que Deus, ele amou tanto o mundo, tanto, tanto, ele amou tanto, que ele deu o seu único filho para morrer, para que todos nós teremos vida. E temos vida com abundância, temos vida eterna. Então Deus, ele nos amou. Só que ele ficou 400 anos sem falar com o povo que ele fez e que ele amou. Por quê? Por conta da rebeldia do povo. Por conta que o povo preferia outros deuses, adorar outros deuses do que adorar o Senhor. E hoje não está diferente na nossa vida, hoje não está diferente. Nós estamos desta maneira, dizemos que adoramos ao nosso Deus, mas prestamos culto a outros senhores. Prestamos culto. Irmão, quando nós ficamos aí, ó, nós vemos aí o povo entrando nessa briga política, sabe, sem se posicionar. O que a irmã falou do satanista é verdade. Coloca, Josiane, coloca esse vídeo aí, sim, que é para as pessoas verem. Mesmo que tem palavra de baixo calão, não tem problema não, porque quem é do céu já tem postura, já tem posicionamento, não vai se levar pelo que ouve. Coloca mesmo esse vídeo aí, que é para eles verem que o satanista, ninguém se manifestou, sabe por quê? Porque eles estavam rezando, eles estavam acendendo vela, eles estavam se unindo para que esse homem estivesse no poder hoje. E os crentes estavam fazendo o quê? Brigando entre si, brigando por cargo, brigando por liderança, brigando por igreja maior, por menor, quem tem mais, quem tem menos, sabe? A gente precisa acordar. A gente precisa acordar. E assim, o que me conforta nisso tudo é saber que tudo isso é lícito, irmão, vai acontecer. Eu pedia muito a Deus que não fosse nessa geração. Que eu pudesse viver o evangelho, apresentar o evangelho para os meus netos, e viver. Eu pedia, Senhor, que não seja nessa geração. Né? Que seja em gerações vindouras. Mas, irmão, o povo está levando tudo para esse lugar. Está levando tudo para essa situação. Então, nós temos que ter responsabilidade como cristão, nós temos que ter responsabilidade como seres humanos, como pais e mães de família. Nós temos que votar pela família. O crente, irmão, não adianta orar pela igreja, sabe? Não adianta vir orar e pedir, liberta meu filho, liberta minha filha. Continua pensando em si próprio. E votar numa pessoa que apoia a idealização de gênero. É um absurdo, as pessoas não sabem o projeto que esse homem está. E muita coisa não aconteceu ainda porque tem uma bancada evangélica lá no governo, irmão, que luta contra isso. Mas se esse homem voltar, pensa o que ele não vai fazer com a gente. Pensa o que ele não vai fazer com os evangélicos. Assim, é surreal. Eu estou também indignada. Eu estou indignada com a escolha do povo. E o povo fala, né, pelas pesquisas aí, a gente viu que foi o Nordeste, né? O Nordeste foi a grande massa que votou no Lula. E eu estava conversando com meu marido aqui. Aí eles votam no Lula lá, e vem para cá, para São Paulo e para o Rio de Janeiro, vender cadeira e tapete. Vem para cá vender cadeira e tapete, porque é isso que a gente vê, os nordestinos aqui trabalhando de empregado, os nordestinos aqui trabalhando de pedreiro, os nordestinos aqui andando na rua, vendendo cadeira e tapete. É isso que a gente vê. A gente não vê uma empresa lá dando estrutura para eles. A gente não vê uma escola lá dando estrutura, dando fundamento e base para eles. A gente não tem isso. Então, é uma questão assim que o povo, eles estão pensando, sabe, no agora. O nosso refúgio, o nosso consolo, para quem está indignado, eu falo isso para quem está indignado aqui, e me perdoa falar isso, irmão, mas a verdade, ela tem que ser dita. E a verdade, ela dói. Então, ela tem que ser dita. O povo sempre fez as escolhas erradas. Sempre. Desde quando o mundo é mundo. A gente pode ver isso desde Gênesis e Apocalipse. A gente pode ver desde o princípio. Desde o princípio. Quando Abraão, nosso pai, foi chamado. Ele foi chamado, Deus falou,
Sai do meio da tua parentela. Por quê? A tua parentela não quer nada comigo. Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Engraçado que da família dele só um foi junto, mas ninguém. Falou, não, vai com Deus, vai lá, vai embora, tchau. E um falou, não, eu vou com você. Mas o resto tudo ficou. Então, as escolhas sempre foram erradas. Só que as consequências não é só para quem escolheu, as consequências é para todos nós. Né? A consequência vem para todos nós. Irmãos, nós temos aí agora um segundo turno. É uma chance do povo de Deus se reunir. É uma chance do povo de Deus se levantar. E algumas pessoas falam assim para mim, porque tem pessoas que ainda discutem e são contra o Bolsonaro. E é contra. Fala, mas como que você pode defender uma pessoa que é racista? Como que você pode defender uma pessoa que está liberando a arma? E ele fala que é evangélico que libera a arma, irmãos. A questão disso daí, dele liberar a arma, é uma questão de defesa. Ele só está liberando a arma porque quem está armado é os bandidos hoje. Os pais de família não estão. Eu sou mãe de família, eu não vou comprar uma arma. Eu não vou comprar. Mas tem muita gente que sai para trabalhar, os policiais, eles estão desarmados. E os bandidos estão armados. Quem está preso hoje somos nós. Nós estamos presos dentro de casa. E eles não estão vendo isso. Então, o que ele está querendo fazer é igualar. Ah, ele é racista. Ah, tudo bem que ele é racista, eu não sou negra, mas eu não vou conviver com ele, eu não vou sentar com ele na mesa, eu não vou tomar café com ele. Então, para mim, pouco importa se ele é racista. O que me importa é que ele luta pelas famílias e os bons costumes. É isso que eu quero. Eu quero um governante que pensa num todo, que pensa na família toda, que pensa em todo mundo. Ah, os ladrões estão armados, estão prendendo todo mundo, então vamos armar todo mundo para igualar quem quiser que... Você está entendendo? Diferente do que o Lula está fazendo. Então a gente precisa entender isso. Aí ele é contra os homossexuais. Não, ele não é contra os homossexuais. Ele só não quer implantar isso para uma criança de 6 anos. Ele só quer deixar a criança decidir sozinha. Quando ela tiver 18 anos, ela decide o que ela quer. Mas aos 9 anos de idade, aos 10 anos de idade, os pais ainda têm autoridade sobre os filhos. Falar, você não vai fazer isso. Agora, com 18 anos, aí, a gente, né? É isso que ele está mostrando. Ele está mostrando igualdade. É isso que ele está querendo fazer. Já que é assim, então vamos dar o poder para todo mundo resolver. E as pessoas não entendem. As pessoas pegam uma coisinha desse tamanho, transformam num negócio desse tamanho e vota, né? E vota sem... Olha o que o irmão falou assim, estamos prontos para morrer por Cristo. Aí eu preciso falar isso. O que foi que ele comentou? Eu não sei qual é o irmão que comentou aí. Deixa eu ver aqui. Colocou aqui, ó. Moda Bueno, né? Estamos no tempo de Jesus e está nos perguntando, estamos prontos para morrer por Cristo? Tá, é uma pergunta. Exatamente. As pessoas falam isso. Ai, Senhor, eu morro por ti. Eu morro por ti. Mas aí, olha aí. Morre nada. Morre nada, que já corre primeiro e volta. Não é, pastor dizendo, fala, pode falar. Porque eu ainda estou indignada. Eu não consigo, gente. Eu não estou conseguindo. Se Fala. tiver um monte de Pedro no Brasil, pelo que eu vejo que tem, eu não tá, não. A senhora estava falando aí, sabe qual que é o problema do ser humano? Ah, porque o Bolsonaro é isso, porque o Bolsonaro é aquilo. Gente, vocês já sentaram para conversar com o Bolsonaro para ver se ele realmente é racista? O Tony Ramos, ele deu uma entrevista na Globo, e todos ficaram assim, ó, calados, porque ele disse que aprendeu, ele falou, que eu aprendi com mamãe e papai, assim, que quando chegava alguém para poder falar algo, porque fulano fez isso, eu falei assim, você viu? Você estava lá? Você acompanhou? Não, então não passe para frente de uma coisa que você está ouvindo, está chegando ao teu ouvido, de uma coisa que você não sabe nem se é verdade. Então, porque falaram, foi o que a pastora Samira falou, a pastora Amália também disse, gente, as pessoas estão perdendo tanto
tempo, é igual minha mãe. Minha mãe é Bolsonaro. Né? Campanha pro Bolsonaro, Globo lixo. Eu falei assim, mãe, a senhora fala tanto do Bolsonaro, tanto da Globo lixo, mas a senhora não deixa de ver a Globo lixo. Mas eu falei assim, a Ibope, mas a novela que a gente já pagou, eu falei assim, o Ibope, ele continua sendo o mesmo. A senhora fala mal, mas a senhora tá aí, não larga. Continua vendo, aí fica naquela. Falei assim, gente, pelo amor de Deus, não é repetir igual papagaio, você vai lá, sopra no ouvido dele e ele vai continuar, vai repetir o que você está falando. Porque Bolsonaro é isso, porque Bolsonaro, quando na eleição de 2018, que ele veio, porque Bolsonaro, eu fiquei calada porque Bolsonaro é racista, Bolsonaro não gosta de mulher. Aí depois eu parei, eu comecei a analisar, falei assim, espera lá, eu não tenho que ir pelo que o outro está falando, porque realmente mídia só vai falar aquilo que o que eles querem que você veja. E eu, quantas vidas tenho visto assistindo jornal nacional? Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que parar, começar a entender realmente, porque é igual a legalização da arma, mas foi para as pessoas rurais que o MST estava invadindo as terras, entendeu? Estava querendo roubar as coisas dos outros, e eles ali sem recursos. Não é que todo mundo vai ter, igual a apóstola Samira disse, se você tem um entendimento, se você está na cidade, tem recurso, tem ali o policiamento, você vai ter arma para quê? É igual um policial no podcast estava falando, eu tenho arma, mas eu nunca usei minha arma. Eu nunca precisei usar minha arma, mas eu tenho ela aqui. Está aqui comigo. Agora, a pessoa tem uma tesoura ali. Vamos pôr do lado oposto. Tem uma tesoura. Vai lá e atinge o outro. E aí? A tesoura também foi feita? Agora ele falou assim, você tem carteira de motorista? Tem. O carro foi feito para matar? Não, pois é, mas muitas das vezes as pessoas usam o carro para quê? Não tira a vida do outro? Isso aí é falta de entendimento. É como a palavra de Deus fala, o povo perece por falta de conhecimento, de buscar verdadeiramente ao Senhor, de ter, sabe, a mente aberta. Como que pode? A indignação é essa, gente. Sabe, de falar, eu estou na igreja. Que igreja é essa que você está? Está na igreja, mas não está em Cristo. Porque Cristo é liberdade. Cristo veio para trazer liberdade de tudo para a gente. E, infelizmente, a gente está vendo aí que o povo está querendo, né? Mas se esquece que esses que querem votar no Lula, votar nas ideologias, contra a palavra, contra os princípios bíblicos, vão sofrer da mesma forma. Estão achando que vai comer carnezinha, não come carne porque não quer. Você não trabalha. Porque a carne continua a mesma coisa. Porque Bolsonaro aumentou. Gente, Bolsonaro não aumentou nada, não. Bolsonaro não fez nada. Ele criou as leis, mas se a bancada for do petista, eles vão lutar contra. A gente não tem que pensar só no presidente, não. Mas é para colocar lá as pessoas de direita, não é questão de direita, de princípios bíblicos. Olha só, não te cortando, pastora. Exatamente o que a senhora falou. O povo, ele não está pensando, você vê, votaram contra o Bolsonaro, mas todos os deputados, todos os senadores foram da bancada do Bolsonaro. Quer dizer, eles não pensaram, né? Eles querem ir contra o Bolsonaro, mas votaram nos deputados, votaram nos governadores, votaram... Tanto é que, assim, na história do país, né, da eleição, 87% da bancada do Bolsonaro foi eleito. Então, a briga, na realidade, é contra o Bolsonaro. Não é Lula e Bolsonaro, são duas pessoas. Exatamente.
É contra duas pessoas, mas então as pessoas estão brincando, né? Estão brincando, estão achando bonita essa briga. Ai, que legal essa briga, e estão incitando a briga, né? Então, assim, o que eu vejo, eu vi alguém colocando aí, é um absurdo assinar a carteira de prostituta. Eu também acho, porque está incentivando. Hoje a prostituta fala que vai trabalhar, né? Assina a carteira dela, estou indo trabalhar, estou indo ganhar meu dinheiro. Né? E sendo que a igreja não é que tem que ser contra assinar a carteira dela, mas tem que evangelizar e arrumar um outro trabalho, dar uma outra opção para ela. Então é isso que o povo não está entendendo. Está falando, ele é genocida, ele é contra isso. Não, ele não é contra, ele só quer dar uma outra opção. Ele só quer dar uma outra opção. Olha, se você quiser fazer isso, você faz, mas você pode fazer isso. Você pode mudar de vida, você pode mudar, você pode. Então, é assim, é só Jesus mesmo. E a igreja hoje tem que estar preparada para duas coisas, né? A gente tem que estar preparada, porque a gente fala aqui que o nosso Deus não mudou, né? A gente fala que o nosso Deus não muda, ele é o mesmo Deus. Só que a gente só fala isso quando é para a bênção, quando é para as coisas boas para o nosso... Aí a gente fala, nosso Deus não mudou, nosso Deus é o mesmo, ele abençoou o povo lá, vai abençoar hoje também. Ele abençoou. Sim, o nosso Deus não mudou, só que ele não mudou para tudo, tanto para o bem quanto para o mal. Ele não mudou. Então nós temos que estar preparados para viver esses dias agora, para viver os dias da perseguição da igreja, porque é bíblico, né? É aquilo que eu estava falando. Nós temos que... Eu estava orando e pedindo para Deus para que não fosse nessa geração, para que eu não tivesse que passar por isso. Mas aprove Deus dessa forma e nós temos que nos manter de pé, né? O cumprimento da palavra, exatamente. Então nós temos que estar preparado para isso e preparado para o silêncio de Deus. Deus também pode, irmãos, não trazer a perseguição e o arrebatamento para essa geração, mas ele pode ficar mais 400 anos sem falar com o povo. Ele pode ficar 400 anos longe de nós. E hoje é o que nós vemos, porque nós buscamos a Deus, clamamos a Deus, e já não vemos mais as mesmas coisas. Esses dias eu estava em oração na igreja e manifestou uma pessoa endemoniada. E alguns irmãos saíram correndo. Aí eu paralisei o demônio e falei, povo, não corre não. Por que vocês estão correndo? Ai, pastor, não estou acostumada com isso. Não está acostumada porque isso não existe mais nas igrejas. Não está tendo mais libertação dentro da igreja. A gente não vê mais isso na igreja. Quando isso acontece na igreja, escandaliza. Nossa, meu Deus, escandaliza. Mas antes, onde Jesus passava, os demônios se manifestavam. E as pessoas eram libertas daquele mal. Então, hoje, as pessoas não estão vendo isso. Então, nós precisamos estarmos preparados para isso. Estarmos preparados para viver esses dias, irmãos, onde Deus vai se calar. Onde Deus pode também. A gente não sabe como Deus vai agir. A gente clama por misericórdia, mas ele pode se calar, como ele pode trazer um arrebatamento agora. E tomara a Deus que eu e você sejamos arrebatados. Porque ninguém aqui tem certeza disso. Nós lutamos para isso, mas não temos certeza. Não é verdade? Lutamos para que sejamos, lutamos para estarmos prontos. Mas nós temos que estar nos avaliando todos os dias. Todos os dias a gente tem que estar se corrompendo, matando a nossa carne, matando aquilo que a nossa carne quer se corromper. Todos os dias nós temos que matar isso. Então ninguém aqui tem a certeza, não, eu vou ser salvo. Né? Só de falar isso a gente já está errando, já está pecando. Porque é Deus que sabe todas as coisas. Então, irmãos, nós temos que nos unir mesmo em oração. O irmão Ricardo falou, hoje está um debate, porque eu acho que quem verdadeiramente serve ao Senhor, é cristão, e entende o que está acontecendo no mundo, hoje está vivendo um luto. Hoje está vivendo um luto. Já tá começando a ver o que vai acontecer, porque é o que a gente está vendo aí, né? Então, a gente tem que orar muito nesse espaço de tempo que a gente tem para o segundo turno e pedir para o Senhor ter misericórdia. Pedir para Deus ter misericórdia. Porque ainda tem muita gente, da minha família ainda tem muita gente que não serve ao Senhor.
E eu não posso falar para o Senhor, Senhor, venha mesmo com o seu arrebatamento, venha mesmo buscar a tua igreja, deixa aí, quem quiser vir, quem quiser, não posso, irmãos, eu tenho que pedir mais um tempo para Deus, falar, Senhor, eu preciso trazer os meus, tem muita gente ainda que eu preciso trazer para o Evangelho. Tem muita gente que eu preciso, sabe, que o Senhor precisa ainda convencer, e eu preciso chegar, e eu tenho que ter oportunidade disso. A gente não pode desistir assim, irmão. E simplesmente aceitar e falar, é bíblico que isso vai acontecer, então deixa para lá. Vamos aceitar. Não, tem muita gente da minha família, meus vizinhos aqui, quase ninguém ainda serve ao Senhor. Sabe, do lado, aqui embaixo, na rua de baixo, abriu um centro espírita, e eles estão cegos, eles não têm um conhecimento que eu tenho, e eu ainda preciso orar por essas pessoas. Então, nós não podemos aceitar, pedir para o Senhor, Senhor, dá mais um tempo. Senhor, dá mais um tempo para nós, dá oportunidade para que nós possamos alcançar essas vidas, para que nós possamos, Senhor, mostrar para eles o verdadeiro Deus, mostrar para eles quem é o Senhor. Nós não podemos aceitar assim, irmão. Nós não podemos aceitar assim. Simplesmente, é isso, é bíblico, vai acontecer e pronto. O importante é que eu estou na igreja. Eu não quero, irmãos, eu não quero ter que entrar no céu e ainda ver um dos meus filhos, irmão, que ainda não está na presença do Senhor. Ainda ver um dos meus filhos, sabe, naquele grande dia, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de saber que ele é meu filho, eu não sei isso, mas eu imagino que eu não quero naquele dia o Senhor abrir a porta do céu para mim e falar para mim, filha, entra que tu és bem-vinda do meu pai, e o meu filho não entrar. Então, nós não podemos aceitar isso, nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, nos dá mais oportunidade, deixa a gente falar, deixa a gente buscar mais pessoas, a gente não pode aceitar. Temos que pedir ao Senhor. Sabemos que todas as coisas, irmãos, todas as coisas é permitida por Deus. Sabemos que a Bíblia fala que todo o governo é estabelecido pelo Senhor, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas nós temos que pedir misericórdia. Quando o povo escolheu Saul, Deus falou para ele, tem certeza? Tu quer Saul? Ele falou, quero Saul. Eu quero Saul, mas ele quer um rei. E Deus, tem certeza? Eu estou aqui, eu posso governar vocês. Eu estou aqui, eu posso direcionar vocês, mas vocês querem Saul? E o povo gritando que queria Saul, Deus falou, então, vai lá, Saul. Então, todo o reinado é estabelecido pelo Senhor. Só que quem sofre é a nação. Só que depois o povo vê as más escolhas que fez e corre quem? A Deus. Recorre a Deus. E ele, como é misericordioso e bondoso, ele vai perdoar a nação. Só que ele não vai livrar a nação das consequências do erro. Esse é o grande problema. E hoje, irmão, quem vai viver as consequências sou eu e você. É o teu filho, é a tua filha, é os teus netos. É a tua geração que vai sofrer as consequências desse erro que nós estamos fazendo agora. É isso que a gente precisa fazer. Vestir a camisa do Evangelho verdadeiramente. Resgatar a vida, resgatar a alma. E anunciar para esse povo. Ontem eu estava na porta da igreja, eu estava fechando a igreja, chegou um rapaz de moto, mas eu chamo até que ia ser assaltado. Olha para você ver como que está os negócios. Achando até que ia ser assaltado. Aí chegou um rapaz de moto e pedindo, falou assim, eu quero uma oração. Não teve jeito, né? E ali ele desceu da moto, tirou o capacete e nós oramos pela vida dele. Enquanto eu estava orando por ele, e eu falei, Senhor, estabelece o teu reino sobre a vida desse homem. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Estabelece o teu reino, alcança essa vida, faz a tua vontade. E eu orando para Deus, e o Senhor falava ao meu coração, tá vendo, filho? Ele está fugindo de uma perseguição. Eu não sei o que era, se era outro moto perseguindo ele, ou se era polícia, eu não sei o que era. Mas o Senhor falava ao meu coração, ele está fugindo de uma perseguição, veio se esconder na igreja. E ele veio se esconder na igreja. E nós, como igreja, oramos, irmão, porque ele chegou pedindo oração. Então, nós não podemos negar a oração. Nós oramos. E eu falei para ele, olha, irmão, Deus está te dando um livramento. Deus está te dando um livramento, porque você entrou aqui. Deus está te dando um livramento. Mas você pediu ajuda para Deus. E Deus, quando ele entra para ajudar, ele ajuda, mas antes ele conserta. Ele ajuda, mas antes ele conserta. Toma isso para a tua vida. Deus, ele vai te ajudar, mas antes de te ajudar, ele vai te consertar. Ele vai te consertar. Então, a gente precisa nos unir.
Eu já estou quase uma hora falando aqui, eu falo demais. A Amália falou que o devocional tem que ser rápido para baixar rápido, né, Amália? Mas eu falo demais. Mas nós temos que nos unir em oração. Nós temos que nos unir no propósito, nesse período de tempo, e pedir para o Senhor ainda ter misericórdia. Pedir para Deus ter misericórdia de nós e dar para nós uma segunda chance. E dar para nós uma segunda chance, para a gente, essa segunda chance é para a gente poder buscar, para a gente poder ir buscar as pessoas que estão cegas, porque elas ainda estão cegas. Amém? Obrigada pela oportunidade, Deus abençoe. Amém, pastora. Só pode fazer a oração final, por favor? Posso. Vamos orar. Hum. Senhor Deus amado e querido, Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que mais uma vez, Senhor, nos colocamos, Pai, diante da tua santa e gloriosa presença. Querendo te pedir, Senhor, nesta manhã, tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que os teus servos diziam, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor, então nós pedimos nesta manhã, nos envia. Nos dê oportunidade de poder falar do teu evangelho. Coloca a palavra na nossa boca, Senhor. Nos usa de uma maneira reta, de uma maneira precisa, para que teu povo venha conhecer o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Abraão. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã. Toma esta nação, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, toma esta nação, Pai, toma este povo nas tuas mãos, Pai. Ah, Senhor, eles não sabem o que eles fazem. Meu Deus, mas nós te pedimos, ó Deus, entra, Senhor, e manifesta o teu reino. Manifesta, ó Deus, a tua glória. Sabemos, Senhor amado, que tudo é lícito, Senhor, que tudo isso vai acontecer. Nós sabemos, Senhor, que as Escrituras já vêm nos avisando que vai chegar os dias maus, mas nós te pedimos, ó Deus fiel, tem de misericórdia, Senhor. Guarda a tua igreja, Pai. Amado Cristo e amado Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos dê oportunidade para alcançarmos aquelas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, ser conosco, Pai. Que nós possamos termos um dia abençoado, embaixo da tua graça, embaixo das tuas fortes mãos. Que nós possamos, ó Pai querido, nesta manhã, Senhor, sermos cheios do teu Espírito, sermos cheios, ó Pai, do teu poder. E que todo principado, toda potestade, meu Deus, venha cair por terra no nome de Jesus Cristo. Deus amado e justo. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo sobre a vida deste povo, Senhor, um dia abençoado embaixo das tuas fortes mãos. Um dia, Senhor amado, de direção. Um dia, Senhor amado, de conversa com o Espírito Santo. Um dia, Deus fiel, de, Senhor amado, de uma realidade, Senhor, de olhos abertos, de visões espirituais. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nos dê visão, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Pai, nos mostra o caminho, Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependente, Senhor, da tua direção. Sem ti, Pai, nada podemos fazer. Sem ti, Senhor, somos, meu Pai querido, perdido, meu Deus. Senhor, tem de misericórdia de nós. Pai, no nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, cada um nesta manhã, cada um deles deste devocional. Entrego cada vida, cada família aqui representada. E glorifica o teu nome sobre as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Gente, é o seguinte,